Olá pessoal, tudo bem? Vimos na aula passada, primeiro reinado, período regencial, a partir dessa aula, segundo reinado. Observe essa gravura. Uma sátira, Dom Pedro, controlando, manipulando os dois partidos políticos do segundo reinado, o Partido Liberal e o Partido Conservador. No segundo reinado, vai ocorrer uma alteração na organização política brasileira. A adoção do parlamentarismo a partir de 1847, com a criação do cargo da presidência do Conselho de Ministros. Ocorre que aqui no Brasil o parlamentarismo vai funcionar de uma maneira inversa ao funcionamento do parlamentarismo clássico. Observe este quadro. Parlamentarismo inglês, o parlamento é que escolhe o primeiro-ministro. Portanto, no caso inglês, o primeiro-ministro, o poder executivo, é controlado pelo poder legislativo. No caso brasileiro, o rei indica, nomeia o primeiro-ministro. Sendo assim, o poder executivo é controlado pela monarquia. É isso que faz com que o parlamentarismo no Brasil seja caracterizado como ao contrário, inverso. E por quê? Não esqueça, a Constituição brasileira estabelece 4 poderes. Portanto, é pelo poder moderador que o rei pode nomear e demitir o primeiro-ministro, caracterizando a inversão. Também, no segundo reinado, nós vamos ter questões envolvendo o Brasil e a Inglaterra, o Brasil e países latinos. Primeiro, vamos analisar as tensões entre Brasil e Inglaterra. Observe o quadro. Tensões anglo-brasileiras. 1844, Tarifa Alves Branco. Representa o fim dos privilégios ingleses aqui no Brasil. Aqueles privilégios comerciais que os ingleses tinham desde 1810. Por conta disso, como resposta a isso, em 1845, Bill Aberdeen, que é uma medida da Inglaterra para coibir e proibir o tráfico negreiro. Qualquer navio brasileiro suspeito do tráfico negreiro, a partir de 1845, poderia ser aprisionado pelos ingleses. Como resposta a isso, 1850, aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, importantíssima, representa o fim do tráfico negreiro. E em 1861, início da chamada Questão Christie. William Christie era o nome do embaixador inglês aqui no Brasil. São questões, primeiro, um navio inglês naufragou no sul e William Christie acusou a população brasileira de fazer uma pilhagem. Depois, no Rio de Janeiro, oficiais da marinha ingleses, meio embriagados, fazem uma arruaça, brigam com um sentinela e são presos. Esses 2 incidentes, mais a questão do tráfico negreiro, mais o fim dos privilégios ingleses aqui no Brasil, provocam a questão Christie, que vai até 1865, que é um rompimento das relações diplomáticas entre Brasil e Inglaterra. Depois, uma segunda questão, a questão Platina, que vai provocar a famosa Guerra do Paraguai. Observe esta imagem. Francisco Solano Lopes, presidente do Paraguai e responsável pela modernização do Paraguai. Modernização econômica. O Paraguai terá no século XIX um modelo econômico autossuficiente. Ele não será dependente da Inglaterra. E a Inglaterra não via isso com bons olhos. E a Inglaterra queria destruir esse modelo econômico. E a oportunidade virá com a famosa Guerra do Paraguai. Observe o quadro. Guerra do Paraguai, 1864, 1870. Causas: a expansão e o desenvolvimento econômico do Paraguai, a intervenção brasileira na região
a região do Prata, o que hoje é Argentina e Uruguai, os interesses da Inglaterra em destruir o modelo econômico do Paraguai e a formação da Tríplice Aliança: Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai e com o apoio da Inglaterra. O resultado: vitória da Tríplice Aliança no campo militar, porque economicamente quem se beneficiou da guerra foi a Inglaterra. Conseguiu mais um mercado consumidor, conseguiu mais um dependente do seu capitalismo. Também no segundo reinado, nós vamos observar a atividade, a expansão da atividade cafeeira. Observe o mapa. Aí está a expansão do café. Primeiro, no Vale do Paraíba, Rio de Janeiro, e depois uma expansão para o oeste paulista. Quando falamos de café, nós falamos de duas áreas produtoras de café. Uma no Rio de Janeiro, a outra em São Paulo. Observe as áreas. Aí está, Vale do Paraíba, uma área onde os grandes proprietários defendem e apoiam a monarquia, utilizam-se da mão de obra escrava, fazendo dessa área uma área ainda tradicional. No oeste paulista, os grandes proprietários de terra apoiam o ideal republicano, adotam a mão de obra assalariada. Não se esqueçam que desde 1850 não entram mais escravos no Brasil.